Bom, a gente criou lá então uma rota estática, onde a gente dividiu os fluxos, certo? A gente dividiu 80-20, a gente pode mudar essa proporção. Posso vir aqui em rotas, show list, static. Então eu tenho essas rotas e eu tenho uma outra rota aqui, que é aquela rota limitando aquele sumidouro. Então eu vou trabalhar na primeira lista, então eu posso trabalhar aqui com 45, 55. Eu vou mudar essa ordem, certo? Vou rodar a simulação e eu vou ter um incremento no número de veículos que convertem à direita. Mas como a gente bem lembra, tem um fenômeno aqui que acontece que não é do nosso interesse, que é durante a conversão haver conflito entre os veículos que estão chegando. Notem que eles agem como se não se enxergassem, então acontece deles ocuparem o mesmo espaço. Isso é previsto no simulador quando a gente não calibra essa situação. Uma das maneiras de se fazer isso é com sinalização de sinal de pare, com semaforização e também com áreas de conflito. A primeira que a gente vai experimentar aqui é a demarcação de áreas de conflito. Então a gente vai parar a simulação e a gente vai selecionar o contexto de conflict areas. E aqui o que acontece é que eu tenho todo mundo em amarelo nessa área de conflito. Quando está em amarelo, todo mundo se ignora. Então a ideia é selecionar essas áreas de conflito e definir quem tem prioridade. Então isso aqui eu posso definir como na cor amarela, vermelha ou verde. Né? Quando eu tenho tudo vermelho, todo mundo para quem estiver sobre o cruzamento. Então, se eu marcar todo mundo em vermelho, se nesse sentido oeste-leste houver alguém transitando, quem vem subindo no sentido sul-norte vai aguardar. Se eu definir verde para um sentido e vermelho no outro, quem está no sentido vermelho para e no verde segue. Então a gente pode definir aqui que esse link com 3 lanes é o link prioritário. Então eu vou vir aqui, clicar com o mouse em cima desse marcador de área de conflito, vou selecionar o Ctrl e clicar com o direito do mouse. Isso muda de cor, vai mudando. Então eu tenho todo mundo vermelho, tenho todo mundo amarelo e tenho verde. Então eu posso aqui definir algumas prioridades. Então aqui quem segue reto no sentido sul-norte para quem vem seguindo no sentido oeste-leste. Mas notem que o conflito de conversão ainda não foi tratado. Então eu preciso clicar nele. Ele ficou amarelo ali, indicando que está selecionado. Clico no Ctrl e direito do mouse. Então aqui eu posso definir quem tem prioridade. Novamente, eu vou dar a prioridade para um sentido, que vai ser o sentido oeste-leste. Esse movimento que é de quem vai reto e quem converte, eu posso até dizer que quem vai converter tem que aguardar quem segue reto. Então, se eu tiver na faixa da esquerda alguém para converter, ele vai ter que aguardar e não cortar a frente do seu vizinho à direita. Então eu faço esse movimento, ou seja, ele pode seguir em frente e aquele que está à esquerda vai ter que aguardar para fazer a conversão. Eu posso fazer esse mesmo tratamento no próximo cruzamento, estabelecendo a prioridade. Nesse caso, quem acessa de leste a oeste dá prioridade para quem transita no sentido sul-norte. Vamos salvar isso e verificar o resultado. Vamos acelerar a simulação. Então notem que a gente já tem um comportamento de respeito pela prioridade ou preferência da via, e isso gera algum tipo de comportamento.
e algum tipo de resultado, como a formação de uma fila que não havia. Notem que eu tenho uma fila que vai se avolumando, dada a impossibilidade de travessia, porque o volume no sentido oeste-leste impede que o volume sul-norte avance. Notem que a fila tende a crescer, e isso é um comportamento que a gente pode simular e modelar dentro, claro, de suas proporções. Aqui a gente está forçando, né, porque a gente tem um grande volume sul-norte chegando e que não encontra vazão dada a prioridade em um sentido. Então a gente vê que a capacidade dessa via ela é reduzida, o nível de serviço vai piorando, a formação de fila é contínua e ela tende a piorar até congelar a simulação, porque vai chegar um momento em que o número de veículos entrantes vai ser maior do que a capacidade desse cruzamento, e são fatores desse tipo que a gente acaba medindo. E aqui a gente também vê a capacidade da via sendo atingida na aproximação, embora a gente tenha capacidade ao longo do eixo, a gente percebe que na aproximação a gente tem a formação de um congestionamento, e isso pode ser tratado, por exemplo, como um semáforo. Então, a gente ainda que não tem semáforo, a gente está trabalhando com demarcação de áreas de conflito, e é esse o resultado quando a gente tem esse tipo de comportamento, como, por exemplo, uma via arterial em que a aproximação de uma via coletora funciona como uma regra de prioridade, como da mão direita ou algo do tipo. Aqui não seria nem mão direita, né, porque todo mundo vem pela esquerda, mas justamente porque é uma via de alta capacidade, alto fluxo, ela acaba impactando a capacidade da via coletora. Aqui da mesma forma a gente tem uma arterial que ela direciona o seu fluxo para uma única via de menor capacidade, e a gente acaba gerando toda essa turbulência ao final do link. Então são comportamentos esperados à medida que a gente vai modelando, e aí a gente tem que conhecer a realidade, saber como que esse comportamento de fato acontece, se existe essa prioridade, se ela é diferente, se eu preciso mudar isso. Então existem várias formas de modelar isso. A gente pode tentar inclusive colocar a área de conflito em red, né, para todo mundo. Então a gente pode vir aqui, selecionar, por exemplo, para quem converte. Para quem converte, tu tinha uma prioridade, a gente pode deixar vermelho para todo mundo. A gente já vai reduzir um pouco dessa situação, vai mudar um pouco. Porque agora quem vem da esquerda também, dependendo da situação, se houver alguém convertendo, vai ter que aguardar. Note que a gente tem um comportamento que ainda é anômalo. Uma, porque o volume considerado aqui provavelmente é bastante superior ao volume real, a gente chutou valores, mas também por essa questão de modelagem dos conflitos. O próximo passo vai ser restringir para todo mundo, né? Colocar vermelho para todos. Então quem chega primeiro vai ter prioridade. Vou selecionar essa área de conflito. Vou deixar vermelho para todo mundo. Vou acelerar a simulação. E agora eu gerei fila para ambos os lados. Então aqui a gente tem, porque como tem gente chegando em ambos os lados da aproximação, todo mundo para aguardando, certo? O próximo passo seria então a gente
modelar o sentido prioritário sendo o sul-norte. Dá um play novamente. Aceleramos a simulação e verificamos o resultado. A gente reduziu a fila, certo? Mas ao mesmo tempo a gente praticamente limitou a capacidade da aproximação oeste-leste. E esse link em vermelho aqui também está gerando algum problema. Vamos corrigir. Vou fazer essa opção, né? Sul-norte sendo prioritário. Vou dar um play, ele vai me pedir para salvar as alterações. Vamos acelerar novamente a simulação, avançar no tempo. E vamos ver o que acontece. Notem que a gente tem o volume chegando da origem 1. A gente limitou a capacidade da aproximação à esquerda, saturou a via e mudou o congestionamento, ou seja, à medida que a gente muda a regra de prioridade, a gente gera esse tipo de conflito. Aqui talvez já seja um cenário para se simular, por exemplo, um semáforo. Então, a gente pode ver mais à frente. Uma coisa que a gente pode verificar também é que aqui a gente não tem muita área de acumulação. Talvez seja o momento da gente clicar aqui em links e gerar uma área de acumulação aqui, aumentar esse eixo. Ajustar aqui. Certo. Então agora eu tenho uma área de acumulação um pouco maior, eu já consigo ver o comportamento, se realmente não tem espaço para acomodar essa fila. Vamos avançar no tempo e verificar. Com 1 minuto e meio a gente já tem uma formação de fila, o que indica que a gente vai saturar o link. A gente percebe também que o conector que a gente criou não é um conector que está bem ajustado. A gente percebe que a conversão ela é demorada, né? Quem converte à direita. Também a gente tem um problema aqui de comportamento desses veículos que vêm aqui pela esquerda, provavelmente querendo converter e não havendo possibilidade. A gente ainda tem um problema de modelagem aqui. Vamos verificar o conflito aqui que provavelmente tenha esse problema. A cada conversão a gente tem que verificar esse tipo de prioridade de acesso e verificar como se comporta, porque a geometria muitas vezes é determinante nesse sentido.
Então, o conflito ele tem que ser aderente com o que a geometria permite, né? Muitas vezes a gente olhando pensa que a prioridade é uma, mas dada a geometria da via, a gente tem outro cenário. A gente percebe que já eliminou aquela restrição, mas ao mesmo tempo a gente saturou o link. Então, dada a capacidade da via e o volume que chega nessa aproximação, a gente já começa a pensar, como de fato acontece no mundo real, que a gente tem um semáforo. Então, talvez seria necessário a gente pensar num semáforo para essa via. Uma questão também a se verificar muitas vezes é as características desse link, né, do conector, como que ele está funcionando, se ele é adequado realmente. Né, a gente vê que ali é um conector bastante curto, então exige muito na hora do movimento. A gente pode fazer um conector mais aberto, que talvez facilite esse movimento e que talvez reproduza bastante do que é a situação no local. Vamos salvar e rodar de novo. Avançando no tempo. 2 minutos de simulação, já tenho veículos chegando. Pelo menos o movimento de conversão agora está mais ajustado. A gente vê que é uma conversão mais suave e menos truncada, como aparecia antes. Agora a gente pode tentar observar o comportamento nessa aproximação. A gente percebe que ainda existe uma saturação, né, porque o volume é constante a ponto de impedir o esvaziamento dessa aproximação. E são esses fenômenos que a gente acaba verificando na simulação, certo? Notem que em breve o link já vai estar saturado porque não consegue esvaziar dada a taxa de chegada de veículos no sentido sul-norte. Agora tem um gap e a gente consegue esvaziar de certa forma a aproximação, mas não a ponto de atender toda a demanda que havia sido gerada nesse ponto. A gente já verifica que a gente tem um estrangulamento bastante significativo que limita praticamente a capacidade do link, né? Então a gente não consegue mais gerar input no link porque a capacidade dele já foi estourada. Com isso, claro, a gente tem um problema aqui que é justamente o fato desse link ser subaproveitado. A gente tem muita gente fazendo o movimento sul-norte, poucos convertendo à direita e a via acaba ficando subutilizada, enquanto que a outra extremidade teve a sua capacidade completamente exaurida, dada a taxa de ocupação e o nível de serviço elevado. Alta taxa de ocupação e baixo nível de serviço. Então a gente verificou aqui uma série de problemas. Uma porque a gente está tentando modelar duas vias de alta capacidade e alto volume apenas por regras de demarcação de área de conflito, onde de fato a gente deveria buscar outras alternativas que não somente áreas de conflito. Então a gente vai provavelmente mais à frente tentar modelar isso por meio de semáforo, né, até porque um sinal de pare vai ter praticamente um comportamento similar à marca de conflito, mas grandes volumes a uma taxa de chegada suficientemente alta, como a gente verifica aqui, o semáforo ele é imperativo para que a gente consiga
gerir essa taxa de chegada, certo?